Olá, olá, amados, amadas. Estamos aqui mais uma live hoje com minha querida Maia Zaran, chegando aqui para conversar conosco na comunidade Ser Mais Você. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes de abrir aqui a transmissão, de que o Instagram está bastante instável, assim, com relação a mostrar as imagens dos convidados, né? Ora fica só uma pessoa na imagem, ora fica só outra. Tá dando muita instabilidade de áudio, né? Trazendo umas vozes meio robóticas, meio doidonas, assim. Então, a gente está optando por migrar aqui para o YouTube, né? Nas transmissões ao vivo, e obviamente fica essa gravação aqui depois para assistirem quando puderem. E a gente já pede, né, para deixar a sua curtida, para seguir, clicar o sininho e acompanhar as notificações, seguir o canal. Eu vou deixar também o canal da Maia aqui depois para vocês acompanharem, e assim a gente vai aumentando, né, essa egrégora de consciência, essa egrégora de expansão. Maia Zaran, seja bem-vinda, minha amiga. Ei, Ana, tudo bom? Obrigada. Uma alegria estar aqui com você no Chá das 5. Uhum, sim, você já tinha sugerido esse nome, eu é que preciso ajustar aqui. Olha, Chá das 5. Só que eu tô sem o chá, no caso, né? Mas é Eu tô um na baralho água de legal. eu tô na água de coco geladinha, porque tá muito quente, amiga. Delícia, tá bem quente, né? Eu tô na minha água tradicional aqui. Seja muito, muito bem-vinda, mas esse encontro nosso com água, com chá, com água de coco, seja o que for, é sempre um encontro, né, de muita expansão, de muita alegria. Eu me sinto muito à vontade nas nossas conversas e aprendo muito nessas nossas trocas aqui, assim, é sempre muito expansivo para mim. E hoje temos um tema bastante especial, né? Pelo menos assim, quando você trouxe a sugestão, uau, né? Sabe quando você sente aquela energia assim que bate, a gente chega a fazer um movimento com o corpo assim para trás? Foi dessa forma que eu senti. Então, amados, amadas que estão nos acompanhando aqui, nós vamos falar hoje, Maia vai nos guiar nesse olhar, nessa percepção, nessa visão sobre a influência ancestral das mulheres, né? E esse tema chega em muito boa hora, né? Visto que dentro do calendário tradicional estamos aí muito próximos do Dia das Mulheres, né? Claro que é legal comemorar, mas eu acho que a consciência nos convida a compreender que todo dia é Dia das Mulheres e dos homens, né? E dos homens. Exatamente de todos, para que a gente aprenda a trabalhar esse equilíbrio, né? Então, amada, para a gente começar essa conversa, eu sei que você está fazendo muitos movimentos voltados para as mulheres também, né? Tanto na Casa Mágica quanto no online e tal. Então, me conte aqui, da onde veio esse tema? Qual foi a inspiração? O que te levou, né, a conectar com a energia desse tema? Tá, então, primeiro, né, essa energia aí que eu venho já trabalhando no último mês, até nos tarôs ali da semana que eu tenho feito, né, tanto aqui no YouTube quanto o trechinho que eu coloco lá no Insta, essa hashtag temas do feminino, devido a um workshop que eu estou organizando para a semana que vem, né, um grupo de constelação familiar voltado para mulheres. Então, eu tenho trabalhado muito nesse tema, e até porque 8 de março é essa data, né, que celebra, então, ou que traz reflexão aí sobre o Dia da Mulher, né? Então, eu entrei nesse tema por isso, assim, né? E é muito interessante que quando a gente vai pensar, e é muito legal que você falou, quando você recebeu o tema, a influência, né, ancestral das mulheres, nas mulheres, né? Você recebeu como uma energia, né? Como uma onda ali, é porque isso está reverberando em você também, né? Da tua ancestralidade, das mulheres da tua família, de tudo aquilo que você carrega hoje e você executa na tua vida como Ana Margarim. Tudo que você está fazendo tem muito de você, mas muita coisa pode estar aí que está vindo desse clã feminino, da tua ancestralidade. Então, muitos movimentos que a gente está fazendo na nossa vida, estamos em conexão com essas mulheres que vieram antes,
com quem a gente se conecta de maneiras mais suaves e também, às vezes, mais dolorosas, né? É verdade, é verdade. Quando você traz esse tema, me vem muito, assim, a palavra ancestralidade, ela me traz muito uma referência de vidas passadas mesmo, sabe? Quando eu falo ancestralidade, para mim, na minha percepção assim mais imediata, eu não conecto muito, por exemplo, com pai e mãe desta encarnação, sabe? Isso é muito particular meu, assim. Parece que eu dou um salto assim e vou lá no passado mesmo, nas ancestrais, as índias, né? As curandeiras, as parteiras, lá nas avós, bisavós, tataravós, assim, eu dou parece que um pulo no tempo e vou lá. E isso me traz a percepção de quanta sabedoria a gente tem, por um lado, acumulado no nosso ser enquanto mulheres, né? Porque tem coisas que não precisa nem a mãe ensinar. A gente já vai meio que tipo no piloto automático, alguns comportamentos, porque está no nosso DNA. E também alguns comportamentos, digamos que negativos, ou de baixa frequência, ou pouco conscientes, também estão nesse nosso DNA e a gente acaba muitas vezes também ativando esses gatilhos sem perceber, né? Que esses comportamentos nos fazem mal hoje em dia, muito ligados ao julgamento, né? Do que a mulher pode, do que a mulher não pode, de até onde a gente pode ir, até onde não. E olha, tem umas coisas tão aparentemente tão bobinhas, mas que tem né? Quando eu paro para pensar, para olhar, para refletir, eu olho para uma história e eu fico assim, uau, eu realmente estou abrindo um novo caminho em relação às histórias que eu vivi, né? Hoje mesmo, assim, eu já tinha feito viagens internacionais, mas nas viagens que eu fiz eu não precisei de passaporte. E daí, por conta da imersão ao Monte Shasta, né, que está o movimento todo lá, com a Neva e com a Rai, eu fui fazer o meu passaporte com essa intenção. Então, assim, era algo que eu não tinha sentido a necessidade de fazer, até aí ok. Eu já tinha feito viagens internacionais que não era necessário passaporte, também até aí tudo ok. Mas eu me dei conta o quanto que eu havia esquecido de sonhar, deixado de sonhar com coisas que poderiam me proporcionar também evolução, conhecimento, lazer, prazer, alegria, diversão, que um passaporte poderia proporcionar. E a minha família, ninguém tem passaporte. Olha só. Ninguém tem passaporte, né? Até a minha existência aqui, até eu, ninguém para trás. Dos dois lados, Ana? Dos dois lados. Interessante, olha que insight legal que você teve, né? Pois é, e aí assim, parece uma coisa aparentemente boba, né? Tipo, um passaporte, né? Tanta gente tem passaporte, papapá. Mas aí eu estava refletindo sobre isso hoje, quando eu fui pegar, e foi um momento tão especial para mim, porque me veio muito essa coisa assim, uau, eu estou rompendo um ciclo da minha linhagem de não sonhar com possibilidades a partir de um passaporte, né? Com possibilidade de viagens para lugares especiais que exigem um passaporte, tal. E ainda que também, né, minha mãe principalmente já tenha feito algumas viagens internacionais, também as viagens dela foram sem passaporte, né? Tipo para Argentina, Uruguai, aqui América do Sul e tal. Então não precisava. E aí eu sinto que isso também abre um campo de abundância, também abre um campo de prosperidade, também abre um campo de novas possibilidades para eles,
para mim, para eles, mas também veio muito forte um julgamento, sabe? Tipo, o que eles vão pensar, né? Agora ela tem passaporte, agora isso, agora aquilo. Sabe, esses dois lados que navegam dentro da gente, né? Então, com uma simples coisa, né? Tirar um passaporte, vieram tantas informações da minha ancestralidade, da minha experiência atual, do para frente, né? Tipo, os ciclos que eu estou abrindo a partir de agora. Então, é muito grandioso quando a gente está presente, né? Com as informações que chegam para a gente, e aí a gente acolhe e segue aquele fluxo, né? É muito legal, que bonito assim teu relato, né? Porque quando você fala isso, você está dizendo assim, olha, eu permito ir até onde vocês não foram, até onde vocês quiseram ir e talvez não conseguiram ou não foram, porque tiveram dificuldades, crenças. Eu me permito ir em direção a algo maior que talvez vocês não conseguiram, né? Então é muito bonito você fazer essa abertura, porque às vezes quanto que a gente está presa ali no nosso sistema, né? Mas é de uma maneira inconsciente. Talvez você nunca tivesse dado conta, pô, mas o passaporte para mim é o passaporte para uma expansão, para uma liberdade, para novas possibilidades, que talvez na tua história ali ancestral não aconteceu. O que pode ser também, muitas vezes, ter crenças ali, padrões, né? Lealdades que a gente traz, e também demorou um tempo para você poder fazer essa caminhada de mais abertura, porque talvez estivesse ali enraizada, né? Nessas lealdades, como eu disse, né? Familiares, que são lealdades invisíveis, conectada ali com a tua família, de uma maneira que, bom, mas agora eu dou esse passo, mas talvez antes, inconsciente, na tua alma, pudesse vir algo assim, bom, se eu me propor, se eu caminhar em direção à liberdade, ao mais, à expansão, eu vou estar agindo diferente da minha família, do meu sistema, de tudo aquilo que veio antes. Então, será que eu deixo de pertencer a esse sistema? Porque ainda que você comentou ali, que daí vem essa questão, né, dos julgamentos, ou aqueles pensamentos, o que eles vão pensar, né? Uhum. Então, esse pensamento de, pronto, agora me permito ir para o mundo, né? Me permito abrir caminhos que talvez vocês não conseguiram. A tua imagem sumiu para mim, não sei se está tudo ok aí. Estou aqui, deixa eu só ver o que aconteceu aqui, não sei. Tá tudo bem. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Pronto, voltei. Deu certo? A câmera. Mas muito legal, Ana. Bem. Eu quero depois acompanhar, saber de tudo aí da tua viagem, né? Sim, vai ser bem especial. Então, e aí essa conexão com a ancestralidade, como tu traz, o que a gente pode tirar de proveito dessa percepção, Maia? Desde o olhar da constelação, por exemplo, ou de outras linhas que você trabalha, né? O que a gente pode explorar de aprendizado nessa influência que a nossa ancestralidade traz para a gente? Acho que a gente pode pensar assim, você falou de outras vidas, né? Então, se a gente for indo, né? Pai, mãe, daí os avós, bisavós, tataravós, quem sabe lá atrás você não você mesma faz parte da sua própria linhagem, né? Você hoje encarnada, talvez teu tataravó era você mesma, né? Então, isso é muito bonito, assim, até porque quando eu faço o trabalho de constelação, às vezes eu olho assim e digo, nossa, mas o que está abrindo aqui não está mostrando a linhagem dessa pessoa. Na minha percepção, gente, constelação tem um olhar, né? Tem todo um conhecimento, mas quando eu abro aqui o trabalho, tem coisas que vêm que não estão dentro daquele script. Isso eu falo sempre para as pessoas que eu atendo aqui. Então, às vezes, vem coisas que não está dentro da linhagem familiar. Consigo perceber que alguma questão que a pessoa traz está lá em outro tempo, mas não quer dizer que
Se não é da linhagem familiar dela, é uma questão muito particular da alma dessa pessoa, tá? Sim. Mas, de qualquer maneira, na minha percepção, tá tudo muito conectado, porque se a gente for abrir, tá todo mundo tá conectado com todo mundo, né? Então, no fim, essa mistura, assim, né, de uma fonte, né? A partir de uma fonte. Mas quando a gente pensa em influência ali da ancestralidade, tem muito com isso que você fala ali da questão do passaporte, né? O quanto que eu estou caminhando por mim mesma, o quanto eu estou caminhando por algumas questões que a gente pode elencar aqui, como repetição de padrão, que vem da nossa família, as lealdades invisíveis, que são aquelas lealdades que elas operam de maneira inconsciente, né? É uma fidelidade inconsciente, digamos assim. E também pelas crenças e traumas que a gente herda de toda a nossa família. Eu vou contar uma história, eu já contei essa história no meu perfil, já contei para algumas pessoas, para mostrar o quanto que nós podemos estar sendo influenciadas pela questão ancestral. Quando eu estava fazendo a pós em constelação familiar, era uma pós em parceria com a escola do Bert Hellinger, da Alemanha, com a Faculdade Inovar em São Paulo. Então, a gente tinha umas imersões muito profundas, até porque os professores lá, a maioria na época, né, eles eram da Alemanha, eram professores que estavam junto com o Bert Hellinger, inclusive a Sophie Hellinger também deu aula para a gente. Então, eram experiências muito profundas. E nessas experiências, mais para o final do curso, nós atendíamos, né, uns colegas, um colega atendia o outro e tal, que também fazia parte da nossa avaliação na pós. E um dia eu sentei, acho que era um professor que estava trabalhando alguns temas com a gente. Eu falei, bom, eu vou trabalhar alguma questão que eu sentia. Qual que era a questão? Era um professor da Alemanha, ele falava totalmente tudo em alemão, tinha que ter um tradutor. E eu falei assim, bom, eu quero trabalhar hoje uma energia que eu sinto, que vem por baixo do meu corpo e é como se vem de baixo para cima, é como se eu quisesse explodir. Eu não tinha uma nomeação, por exemplo, às vezes, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho pensamentos repetitivos, eu estou com uma dificuldade no trabalho. Não, eu fui trazer esse tema que era bem subjetivo, assim, né? Quero olhar o que é essa energia que eu sinto que me dava vontade de explodir. Ele abriu, então, a minha constelação e ele começa a coloca uma representante para mim, né, e para várias mulheres. Quando ele botou uma representante, uma senhora baixinha, de olho bem azul, eu olhei, aquela é minha avó materna. Eu não conhecia minha avó materna. Eu acho que eu vi uma foto dela, que minha mãe tinha, porque a minha avó morreu em 79 e eu nasci em 83, uma coisa assim. Então, eu não conheci. Não sabia muito dela, né? E quando eu vi essa mulher no campo como representante, falei, minha avó tá aí, sempre quis conhecer a minha avó. Eu sempre tive isso, que eu queria conhecer minha avó. Minha oportunidade é agora. Nem que fosse, né, através de uma outra pessoa. Aí acabaram se desenrolando ali algumas dinâmicas e apareceram muitas mulheres em sofrimento no campo da minha história familiar, a partir da minha mãe, dessa minha avó e outras mulheres, muitos partos difíceis, o masculino ali oprimindo essas mulheres. Então, tudo isso foi aparecendo no campo e foi extremamente desafiador, né, para mim, foi bem pesado. E quando eu olho para minha avó, o professor, ele diz assim, fale para ela, eu me vingo dos homens por vocês. Quando eu disse aquela frase, né, e quem conhece a constelação sabe que nós trazemos algumas frases, quando eu disse aquela frase, fez tanto sentido para mim, e depois foi tão libertador para minha alma que eu fui acometida de muito alívio, assim, né? Um alívio que ele vem até hoje. O que mostrou ali, então, para compartilhar com você, né, e com vocês que estão assistindo, essa questão das lealdades invisíveis ou dessa influência ancestral aí nas mulheres? Quando eu era mais nova, que eu comecei a ter meus namoradinhos ali, eu namorava uma pessoa
eu enjoava. Tá, passava um tempo, eu namorava outra, né? Me apaixonava, enjoava. Eu sempre achava, sempre tinha algo que me incomodava nesses meus namorados. Ou era o sapato, ou era o jeito que andava, coisas assim esquisitas. Mas sempre enjoava e eu tinha que cortar a relação. Quando eu mudei para Curitiba, né? Que daí eu vim morar com o Luiz e tal, eu comecei a sentir essa energia que ela estava voltando. Eu falei, mas não tem nada acontecendo entre nós, tá tudo bem, mas o que essa vontade que me dá? Que às vezes, quando ele chegava em casa, eu queria, sabe, tocar alguma coisa assim, e era totalmente inconsciente. Ali eu comecei a me dar conta, peraí, eu já tenho uma percepção de campo, eu estou notando que tem algo atuando em mim, que não está racionalizado, claro, mas não tem uma lógica, não tem um motivo, eu não consigo encontrar né, uma origem, não consegui encontrar nada. Então, foi passando o tempo até que eu cheguei na ocasião de olhar para esse tema que eu achava que estava totalmente desconectado, nem lembrava mais, mas essa energia que vinha era uma manifestação de que, olha, tem algo aí que você está precisando colocar para fora. Energia de querer tocar em alguém, uma energia de querer representar algo, de reivindicar algo, de brigar por algo. Era isso que mostrou na constelação. Então, esse eu me vingo dos homens por você foi o quê? Na minha vida, né? Eu, desde que comecei a namorar, eu estava me vingando dos homens, os meus namorados, atraindo eles e mandando embora. Atraía, não quero mais. Então, eu estava me vingando, só que não era inconsciente. Isso era... Não era consciente, era inconsciente. Desculpa, isso. Era totalmente inconsciente. Era uma lealdade ali com todas essas mulheres da minha família. Então, eu vim, né, nessa encarnação, trazendo algumas questões ali que eu acabei me conectando com essas ancestrais, desde a minha avó, etc., e todas elas, que sofreram muito nas mãos do masculino, do masculino, tiveram muitos partos difíceis, às vezes não tiveram apoio. E eu, não, pode deixar, né? Eu vou dar conta de tudo isso, né? Então, traduzindo, foi essa fala que foi muito libertadora para mim, de assumir esse lugar, de que eu estava realmente identificada com elas e estava querendo me vingar. Então, quando eu fiz esse trabalho, depois que passou, né, foi passando o tempo, eu disse, nossa, que alívio, eu não tenho mais isso tudo dentro de mim que eu não sabia identificar, mas que estava me levando a ter ações que eu não sabia o que era. E eu lembro que quando, logo assim, no início, né, dessa era aí que eu comecei, né? Mas quando eu comecei a namorar, eu dizia, nossa, por que eu não gosto dele? Eu não gosto de ninguém. Eu achava que eu tinha um problema, que eu não gostava de ninguém. Eu queria gostar, via as colegas apaixonadas, assim, todo mundo, falando de... Eu não gostava. Tipo, era legal no início, mas depois apagava. Perdia a graça, né? E eu achava que eu tinha um problema, né? Claro, depois eu fui entender e isso passou, né? Então, por isso que eu posso dizer que foi um impacto muito forte através da constelação. Eu estava realmente honrando as minhas ancestrais, me vingando de todos os homens que fizeram ela sofrer. Então, essa influência da ancestralidade é um exemplo que eu trago muito vivo, assim, e que a gente pode ter. Às vezes, a gente pode estar ali trazendo esses padrões, essas lealdades que a gente não consegue identificar de uma maneira muito clara, né? Às vezes, assim, diversas influências que a gente pode ter na nossa vida. Dificuldade, por exemplo, de estabelecer limites, a questão da escolha profissional. Eu queria muito tal coisa, mas não tem como dar certo na minha vida. Aquilo lá posso descartar, eu vou por aqui. Às vezes isso também está relacionado à influência ancestral. Então, é uma reflexão assim para a gente olhar o que está permeando a minha vida que eu não tô conseguindo perceber muito bem, o que está meio oculto. Porque muitas vezes, né, a gente assume ali um comportamento na nossa vida que a gente só vai repetindo, vai seguindo e não para pensar por que a gente age daquela maneira. Sim. Até um comportamento de
ter muito controle sobre as coisas. Não, olha, acho que até a gente já deve ter falado sobre isso alguma vez, mas o copo na cozinha tem que ficar nesse lugar. A lixeira tem que ficar no lado direito, não pode ficar no lado esquerdo. A roupa tem que ficar assim e não assado. Daí, quando o outro vai lá e faz diferente, a gente se incomoda. Sim. Então, são padrões que a gente tem que olhar. Peraí, mas por que eu tô com... Será que isso é um controle? Mas isso está sendo saudável para uma relação, para uma convivência em família, ou não? Então, a gente pode trazer esse olhar em relação aos nossos comportamentos também. E aí, amiga, dentro dessa linha que tu está trazendo, que eu achei muito especial, assim, a maioria das mulheres, ou uma boa parte das mulheres, digamos assim, da nossa geração, né, minha e sua, mais ou menos, estão no mercado de trabalho e sofrendo, de uma certa forma, por essa pressão de um masculino distorcido, onde essas mulheres também têm o seu masculino e o seu feminino distorcido, né, em desequilíbrio, e carregam consigo toda aquela influência das nossas ancestrais, de que mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, né, parindo, cuidando do marido, da casa e tudo mais. Eu sei que até esse assunto talvez hoje já seja um assunto bastante batido, mas eu percebo quantas mulheres ainda sofrem nesse lugar de o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo nesse trabalho? Ou então, o que eu estou fazendo em casa que eu não estou trabalhando? E nesse dilema, né? Onde o questionamento é: por que eu não estou no lugar onde eu deveria estar? Só que esse lugar que deveria estar é meio confuso, porque é um pouco por influência desse passado, dizendo que você tem que estar em casa, cuidando dos filhos e tudo mais. E, por outro lado, a influência desse momento presente, onde ela quer a liberdade, ela quer a sua condição financeira bacana, né? Quer ter liberdade financeira e tudo mais. Como lidar com isso, pensando nesse contexto das influências? É complicado, né? E eu vejo muitas mulheres que chegam com essa demanda também, não especificamente assim de estar em casa e querer fazer coisas fora, mas está, por exemplo, num caminho profissional que aquilo não é mais satisfatório, né? Isso também é um tema para abordar. Mas é muito louco, né, ter essa dualidade dentro da gente, assim. Ela é perturbadora porque você, por exemplo, a mulher quer trabalhar fora, quer ter as coisas dela, quer seguir uma profissão que ela goste, mas ao mesmo tempo ela não consegue sair da vida doméstica. Olha, eu até quero, mas eu não consigo. Eu não tenho nem tempo para pensar. Eu tenho filhos, eu tenho a demanda da casa, eu tenho outras coisas, o que não é um problema. Isso não é um problema. O problema ele está quando isso não está trazendo satisfação, alegria, quando isso está se tornando pesado no dia a dia. Então, a gente pode ver muitas vezes que esse desejo de querer seguir uma carreira, uma profissão, ou fazer coisas fora do lar e não conseguir, pode estar relacionado a essa fidelidade a algumas ancestrais. Né? Então, pode muito, assim, estar sofrendo influência. Não, mas eu quero, eu tenho consciência, mas o trabalho não chega, as oportunidades não aparecem. Gente, isso que está acontecendo não é resolvido no nível consciente. Você está seguindo ali um fluxo de alguma lealdade, às vezes de crenças ali que são herdadas também, né? Você trouxe esse exemplo ali e pode ter muito a ver, sim, com crenças que são herdadas. Tem crenças, não é só, às vezes, esse padrão ali, mas a gente identifica que são crenças que vão passando de geração em geração. Olha, na nossa família, a mulher, por exemplo, para que o marido fique com ela até o final da vida, ela precisa seguir certas atividades e ter determinadas condutas, que era algo antigo, mas que pode estar permeando hoje. E a gente está numa cegueira, a gente não sabe. Então, acho que olhar para a insatisfação,
olhar para aquilo que não está legal, porque às vezes assim, isso aqui não está legal, mas é o que eu tenho que fazer. Eu não tenho outra alternativa. A gente escuta muito isso. Eu não tenho outra alternativa. Tem sim, porque eu não acredito que a gente veio aqui para ficar engessado e sofrendo. A gente pode caminhar em direção às nossas liberdades, aos nossos desejos. Então, quando pintar algo que está rolando uma insatisfação, por mais que você não veja a saída, aí tem algo que precisa ser olhado um pouquinho mais a fundo, né? Uhum, uhum. Você sabe que enquanto tu falava, vai vindo, né, informações e tal, vai vindo memórias aí, né? Eu lembrei aqui agora que, por exemplo, a minha avó, a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, ela casou naquela época, né? Casava-se muito, muito novinha, né? Assim, adolescente, né? Elas eram prometidas aos maridos, né? Por conta de terras e juntar as terras das famílias. No Sul tinha muito disso, né? Você é de lá também, deve lembrar disso. E aí, então, minha avó, mãe da minha mãe, casou-se muito, muito, muito novinha com meu avô. E, enfim, eles se gostavam, essa é a parte boa, eles se gostavam. Mas a minha avó, ela passou a vida inteira dependente deste meu avô, né? Ela só cuidava da casa, 5 filhos e tal, então a vida dela era dona de casa, né? Tá. E aí, quando meu avô veio a falecer, o marido dela, a minha mãe tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, né? E aí, na falta do meu avô, a mãe era a penúltima filha de 5 irmãos, ela era a penúltima, e daí tinha um irmão homem mais novo. Desses outros 4, tinham 2 homens e uma mulher, os mais velhos, né? Mas, quando meu avô faleceu, a idade deles, assim, não era uma diferença muito grande, eram todos bastante jovens. Então, aquela família ficou desprovida de um provedor. Uhum. Sim, porque afinal, se eram novos, todo mundo dependia dele, né? Exatamente. Toda a família ficou nessa condição. E aí tinha um lance de terras e tal, né, de herança, tudo mais, e teve aquelas coisas, aquelas brigas familiares que às vezes até são muito conhecidas, onde um irmão pega, de alguma forma, tira as terras do outro irmão e enfim, né, aquelas confusões de família. Resumo da ópera. A verdade é que aquela família ficou desprovida de fundos, de sustento, não tinha mais terra, não tinha mais nada. Tá. A minha mãe, então, com 15 anos, ela tomou a atitude de ela sair de casa e trabalhar e fazer as coisas e, né, achar formas de sustentar. E com isso, os 2 irmãos homens também foram por esse movimento, foram trabalhar e ajudar em casa, ajudar a mãe e tal. E a minha tia, irmã da minha mãe, ela seguiu o histórico da minha avó. Ela foi buscar um casamento, a minha tia. E casou-se e tal, ok? Continuou dona de casa, seguiu exatamente a história da minha avó. Exatamente a história da minha avó. A minha mãe, ela saiu de casa e foi buscar prover aquela família, a mãe dela e tudo mais e tal. E aí, desde os 15 anos, desde novinha, trabalhando. Quando ela casou-se com meu pai, minha mãe já tinha seus 20 e poucos anos, 25, 26 anos. Mesmo grávida de mim, ela estudava de dia, meio que trabalhava à noite, fazia 3 turnos e tal, porque aí, além de ajudar a sustentar a mãe dela, daí tinha uma criança chegando também, né? Então, enfim, o que eu quero dizer é que a minha mãe, ela passou uma boa parte da vida dela, até os seus 45, 50 anos, trabalhando manhã, tarde e noite. Porque, para ela não queria ter uma
uma experiência como a minha avó, né? De não ter nada na falta de um homem. Então, ela assumiu esse papel do masculino na família dela, mas também na nossa família. E aí, eu também aprendi dessa forma. Né? Ou seja, eu não preciso de nenhum homem para me manter. Né? Exatamente. E aí, tem uma fala da minha mãe que sempre me marcou muito, foi muito presente, e eu acho que ainda é até hoje. Quando ela se separou do meu pai, ela tinha seus 45, alguma coisa assim, culminou nessa época, mais ou menos, com a aposentadoria dela pelo Estado. Casou as duas coisas. Então, foi uma grande virada de vida para ela, assim, porque ao mesmo tempo que ela se viu fora de um trabalho, ela também se viu fora de um relacionamento, né? Da estabilidade das duas coisas. Então, foi uma crise. Ela passou por uma crise de depressão, assim, bem grande, quando aconteceu esse momento. Mas daí, passado aquele processo inicial e tal, o choque, né, da nova realidade, ela trouxe uma frase assim: agora que eu estou sem o seu pai e sem o trabalho, eu posso viver. Nossa, que forte, né? E eu nunca esqueci essa frase, sabe? E aí, claro que de alguma forma eu penso que essa frase ainda reverbera no meu campo, porque eu me tornei uma profissional workaholic, saí de casa também com 15 anos, olha, eu também saí de casa com 15 anos, fui fazer faculdade e tudo mais e tal, não voltei mais a morar com a minha família, né? Pelo contrário, eles vieram morar comigo várias vezes ao longo da jornada, assim, né? E aí, quando eu saí do meio corporativo e entrei nas terapias, eu ainda estava num processo muito de workaholic, querendo trabalhar nesse mundo terapêutico. E mais recentemente, eu diria assim, de uns 4, 5 anos para cá, é que eu estou me dando conta do que é fluir com a vida. Porque até então, eu também não percebia isso. E aí, muito, muito, muito padrão da minha mãe. Ana, cortou um pouquinho, não sei o que aconteceu, parou tudo aqui, mas eu acho que para você estava continuando, né? Tava. Eu peguei da parte ali que você falou que também saiu na mesma idade, com 15 anos. Tá, então daí vou repetir. Cortou, por favor. Vou repetir. Então, eu saí de casa também com 15 anos, como minha mãe, e fui trabalhar. Não voltei mais a morar com eles, mas eles, né, minha mãe e meus irmãos, vieram morar comigo em vários momentos da minha vida, em cidades diferentes onde eu estava, né? E aí, quando eu saí do meio corporativo e entrei para o mundo das terapias, ainda por um bom tempo eu segui naquele processo workaholic, ainda por um bom tempo, e bem recente, assim, de uns 5 anos para cá, 4, 5 anos para cá, é que eu estou percebendo com mais clareza o que é fluir com a vida. Então, todo esse período que eu contei também foi muito da minha parte, sem perceber, sem estar consciente disso, repetindo os padrões da minha mãe. Veja, essa coisa das idades, né? Acontece muito, assim. Às vezes, exatamente no mesmo período da vida, né? Tipo, ali com 15 anos, você também trouxe aquilo. Eu tenho uma pessoa que ela falou para mim que ela estava muito chateada que a filha dela não falava mais com ela, porque resolveu, também acho que por essa idade aí, sair de casa e morar com o namorado, estava rebelde. Depois ela disse, nossa, mas eu fiz a mesma coisa com a minha mãe. Eu falei, então você entende o que tua mãe passou naquela época que você fez isso, né? Ela saiu super novinha também de casa. Então, veja, tá ali, tá nessa herança toda, né? Então, a gente não pode também julgar, né? A gente tem que olhar para todos os lados. Puxa, olha o que a pessoa está fazendo, mas, pô, eu fiz assim, né? Eu fiz assim, o outro fez assim, e assim por diante. É muito comum em famílias que as mulheres engravidam jovens,
as filhas, as netas, todo mundo vai engravidando jovem, ou às vezes acaba seguindo um caminho profissional, ou um histórico ali de saúde, de relacionamentos às vezes difíceis, né? Tem dos dois lados, mas a gente acaba trazendo aquilo que é difícil, porque a gente quer, de alguma maneira, honrar, né, aquilo que passou. Como eu falei ali no exemplo que eu trouxe, de querer salvar todo mundo, né? Não pode deixar que eu vou resolver essa parada aí, né? É uma arrogância, né? É uma arrogância inconsciente, porque a gente não consegue. Então, são muitos os motivos que nos levam a repetir padrões, a herdar essas crenças que vêm da nossa família. Mas o importante é esse refinamento, para a gente olhar, peraí, isso tá legal para mim? O que eu estou fazendo? Porque eu lembro de momentos da minha vida que quando eu olho assim para trás, parece que eu estava dormindo. Eu tenho essa sensação. Parece, eu lembro de, mas nossa, parece que eu estava dormindo, sabe? Vivendo assim, não que fosse assim de uma maneira meio fantasma ali, vagando, não, mas a impressão que eu tenho é que em vários momentos da minha vida eu segui movimentos porque eu estava no fluxo de alguma outra coisa que não era eu. Tipo, claro, também tem até, a gente sabe muito bem que é a parte espiritual também aí, né? Sim. Você estava desconectada de si própria, você percebe Eu isso. achava que eu era eu, mas hoje eu olho, não era eu. Eu estava dormindo. Eu lembro que na escola, quando eu estava, acho que na primeira série, estava todo mundo montando as sílabas junto com a professora para aprender a ler, escrever. Eu não conseguia. Eu olhava para aquilo e dizia, nossa, nunca vou aprender a ler. Eu nunca vou aprender a ler, porque aquilo para mim, eu não sei, eu não estava muito encarnada, eu acho. Mas, como eu falei, tem as duas coisas, tem a parte espiritual, mas também eu acho que tem muito a ver com o meu sistema, assim. Muitas coisas que eu já estava trazendo, né, naquela época, porque depois ali, né, a gente vai crescendo e aí que a gente vai vendo o karma e tudo mais que a gente vai trazendo. Tem uma época da vida que a gente não sente tanto esses impactos, mas à medida que a gente vai crescendo, vai percebendo. Então, eu vivi muito tempo dormindo, seguindo o padrão, né, de comportamento, que de alguma maneira estava relacionada ali, que eu já estava em conexão com toda essa história e outras, né, familiares. Então, hoje eu olho e disse, nossa, hoje eu me sinto acordada, assim, né, de certa maneira, encarnada, mais consciente das coisas, né? Então, e como nesse processo, tanto no exemplo que tu trouxe, quanto, né, nesse exemplo que eu também partilhei, me parece assim que nós duas, né, nas nossas experiências, a gente percebeu essa repetição de padrões já depois de estar um pouco mais consciente, né? Depois de já estar nessa jornada nossa aí de autoconhecimento e tudo mais. Mas você, como, né, eu diria especialista nessa área, porque você trabalha mais com a constelação, então tem essa conexão maior a essa percepção em relação à ancestralidade, às nossas ancestrais. Como é que uma mulher que está chegando agora nesse movimento, nessa caminhada de autoconhecimento, está começando, né, a dar os seus primeiros passos, né? O que você recomendaria, sugeriria, né, para essas mulheres que estão começando a sua jornada agora, para elas se perceberem, para elas se olharem, se estão realmente talvez repetindo algum padrão, enfim, como é que elas poderiam identificar algo daquilo que não está lhes fazendo bem ou desse lugar onde elas não estão felizes? O que você poderia recomendar ou sugerir para elas buscarem respostas, encontrarem respostas, na verdade? Eu estava ouvindo você falar e lembrando da época que eu estava dormindo, alguns momentos da vida que eu estava dormindo, como que eu poderia me dar conta? Mas daí eu começo a olhar para lá, para aquela época, e ver que eu percebia as coisas, só que eu não olhava. O que é eu perceber? Tem algo de estranho. Isso aqui não está muito bom. Isso aqui está difícil. Claro que quando você é uma criança, vai ter que ser pai, mãe, cuidador, vai ter que ser alguém ali que vai estar com um olhar muito apurado. Mas depois que você, como você falou, quem está iniciando a jornada agora, né, já fez esse amadurecimento ali da infância,
essa percepção do que não está bom. Ah, mas a vida tem coisas que não são boas? Tem. Mas por quanto tempo isso está repetindo? Não, mas isso aqui está assim, mas vai passar. Ok, não passa. Eu sempre dou o exemplo daquele relacionamento que, não, agora vai melhorar. Não, a gente conversou, a gente teve uma DR, foi super bom, agora vai se estabilizar. Gente, eu dou risada quando tenho pessoas assim que eu conheço e falo assim, gente, você já sabe, tem um padrão ali, enquanto nenhum nem o outro olhar para aquilo que está pegando nele próprio, não tem como dois se sustentarem numa relação. Então, tudo está influenciando. Não tá bom, tá repetindo o padrão, tá desconfortável, é um sinal para a gente olhar. Sabe, eu sempre falo, dá para listar o que está pegando, porque às vezes a gente não quer olhar, é tão difícil, as crenças são tão enraizadas que a gente não consegue ver de outra maneira. A crença é uma verdade incontestável, mas comece a olhar para aquilo que está te causando desconforto. Outra questão importante, né? Isso falando ali das tuas próprias experiências. Mas uma coisa que é legal também é descobrir as histórias da tua família. Descobrir com pessoas que ainda estão vivas e que são mais antigas, o que aconteceu? O que aquela família trouxe? Quais foram as dificuldades? Teve momentos difíceis na história da tua família? Quais foram os fatos marcantes? Gente, isso nos dá muitas respostas. Eu fiquei sabendo de coisas da minha família paterna que eu nem sabia, que, nossa, tem muita força, inclusive o nome do meu pai é o mesmo nome do pai dele. Bom, gente, acho que agora foi Maia que travou. Vamos ver se ela volta. Também. Voltou. Voltou. Então, essa conversa, né, de entender o que aconteceu na nossa família, porque às vezes a gente ouve uma história, puxa, mas tem muito a ver comigo isso aí. Eu já escutei várias histórias familiares, eu estava dizendo da família do meu pai, eu disse, nossa, que pesado. Daí você começa a olhar, por exemplo, para as questões de saúde que meus tios ali tiveram, né, e faleceram. Eu olho para a história familiar, gente, está tudo ali, mas não tem como dizer, olha, aconteceu isso, agora é por isso que aconteceu isso com você, porque você deve estar conectado com aquela história lá, difícil. A pessoa tem que fazer um olhar interno, não é o outro, né, dizer para a gente, é a pessoa fazer esse olhar interno. E às vezes também, né, não acredito que cai numa questão kármica mesmo. Por que uma pessoa está repetindo um padrão familiar que aquilo leva ela à morte, por exemplo? Também pode ser que tenha uma questão kármica ali, né? Então, eu gosto de olhar sempre dessa maneira ampla, né? Nunca deixar como tornar uma coisa só, mas olhar que tem todas as possibilidades e está tudo engavetado de uma maneira tão perfeita que, se for para a gente passar por mais dificuldade, vai ter que passar. Não há reza que cure, né? E até porque é uma grande lição, né? É um aprendizado que a gente mesmo programou ter. Então, tem que passar, né? De uma maneira ou de outra, precisa passar por aquilo. Mas, de qualquer maneira, a gente, quando está aberto, assim, a olhar, não, então tá, vamos lá, vamos fazer o exercício aqui, vou listar aquilo que não tá bom para mim. Porque, a princípio, essa primeira coisa que você lista, segunda, terceira ali, talvez não tenha nada a ver no teu nível consciente. Mas deixa aquela lista ali. Por exemplo, eu não tenho uma boa relação com a comida. Tem algo ali que me incomoda. Eu estou num conflito com a comida, por exemplo. Pode ser uma questão. Inclusive, recentemente, atendi uma pessoa com esse tema, mostrou um vínculo ali ancestral muito importante, né? Eu não estou bem no relacionamento. Não, mas é assim mesmo. Tá, tudo bem, pode ser assim, mas eu não estou bem. Ou tem algo aqui que não me agrada. Coloca, porque às vezes essa pequena coisinha que vai te abrir muitos e muitos e muitos insights. Então, eu sugeriria não passar por cima desses pequenos desconfortos, mas listar eles, né? E outra coisa também, então, é ter essas conversas familiares, porque muitas questões, às vezes, ali que estão vindo, elas estão permeando a gente de uma maneira muito, muito intensa, né?
Então, padrões, essas repetições aí, essas crenças herdadas podem estar vindo da família e principalmente aquelas histórias que nos, ai, que coisa, que nos incomodam. Aí, gente, tudo que nos incomoda tem algo para ser mexido. Eu sempre digo assim, quando não impacta mais a gente, quando não gera emoção, é porque está curado, digamos assim, né? Então, olhe também para tudo aquilo que impacta você, até em outras histórias, né? Quando tem algum crime, alguma coisa mais difícil, tudo bem, impacta todo mundo, mas por que para você é tão devastador? Isso acontece todos os dias no mundo inteiro. Por que para você isso é tão devastador? Às vezes uma cena de injustiça. Ok, aconteceu, eu não concordo com isso, mas tudo bem, né? Alguém vai ter que lidar com essa questão, a pessoa, enfim. Mas quando a gente fica muito assim, injuriado, aquilo mexe muito, é porque tem alguma coisa ali também pegando na gente, né? Então, eu diria... Pedindo, né? Olhe para mim, por favor, olhe para mim, por favor. Exatamente. Tudo que nos mexe muito tem coisa ali, né? Então, eu diria isso, para olhar para as questões próprias, listar aquilo que incomoda, mesmo que seja um pouquinho, porque isso pode abrir para você depois. Claro, meditar, né? Sobre isso. Essa sinceridade, né? Com você. As conversas também com familiares podem ser muito, muito, muito reveladoras. E também, né, se a pessoa, né, a mulher sente que é algo mais forte, mais profundo, que ela não está conseguindo lidar, pode contar com apoio terapêutico, né? Tem o seu trabalho, tem o meu trabalho também como terapeutas, né? E tem as vivências que a gente proporciona para as mulheres, né? Que sempre traz esse lugar de compreensão, de acolhimento, de aprofundamento, de entendimento. Então, tem opções, né? A mulher, ela só precisa estar disposta a mudar, disposta a transformar. Ela precisa estar disposta a dizer, não quero mais esta realidade. E aí, buscar um caminho de mudança, né? E dentro desse movimento tem aí essa vivência, né, que você vai fazer. Quer falar um pouquinho dela? O workshop Temas do Feminino é um grupo de constelação, na verdade, voltado para mulheres, para a gente olhar para essas questões. Então, por exemplo, algo muito comum é endometriose, problema nas mamas, problemas de reprodução, questões de relacionamento, né? O que está pegando nesse feminino? Será que tem a ver só com uma questão física? Sim, chegou no físico, mas de onde que vem? Né? Será que às vezes ali os ovários, os cistos, todas essas dificuldades que a mulher pode ter, como dificuldade de engravidar, como eu falei, não está relacionada a abortos anteriores, a heranças também de padrões ali do feminino, a um certo fechamento para o masculino, né? Então, esse workshop, a ideia é trabalhar temas assim específicos que as mulheres passam em diversos setores, como eu falei, na saúde, dos relacionamentos, também na carreira, na profissão, né? Então, é um workshop voltado com esse foco só para o feminino. Na terça-feira, agora, dia 5. Dia 5 à noite, né? Lá na Casa Mágica? A partir das 18h30, aqui na Casa Mágica. Pronto, então, olha, Casa Mágica fica em Curitiba, viu, gente? Que é onde nós estamos, né? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui em algum momento depois da data do dia 5 de março, de toda forma, você pode buscar no Instagram, né, o perfil da Maia Zaran ou o perfil da Casa Mágica para acompanhar a programação lá, que sempre tem muita coisa legal, que não é só para mulheres, tem atividades para homens também, mas sempre tem movimentos muito legais lá. E hoje, amiga, foi um bom papo, viu? Foi muito gostoso, né? Principalmente, né? Quando a gente fala, a primeira pessoa que está ouvindo é a gente mesmo, né? Então, eu trouxe, né, esses exemplos aqui e, né, ao mesmo tempo que eu estava falando, estava me ouvindo e estava, uau, né? Quantas percepções, quantas percepções importantes, né, para a minha própria cura. E eu desejo que todas aí as amadas que estiveram nos acompanhando
nesse ao vivo também tenham tido seus insights aí, suas percepções, né? Tenham recebido esse quantum de energia, esse quantum de amorosidade nossa também para vocês, né? Porque a gente está aqui sempre com a melhor das intenções de partilhar as nossas experiências para apoiar todas aquelas que estão abertas a receber, né? Então, olha, Andresa, bem-vinda, obrigada, querida, por estar aí, viu? E todas as demais que nos acompanharam aqui, foi uma honra ter a presença de vocês, juntamente com Maia, minha amiga querida, todos vocês que estão assistindo em algum momento também, desde já o meu muito obrigada. Maia, querida, deixar você se despedir da turma antes de eu fechar aqui. Obrigada, Ana, pela troca, né? Sempre falo, a gente tem muitos insights também, como você bem disse, quando a gente fala sobre, nós mesmos vamos ali, né? Tendo vários insights também. Então, é uma alegria estar aqui. Adoro estar aqui no YouTube, gosto muito. E que tudo flua para você, que tudo flua para todas que estiverem assistindo, né? E que sentiu algum incômodo, registre ali, porque dá muito para você explorar aquilo e ver se você não está realmente conectada com algo além daquilo que está no teu nível de consciência, né? E aí é um caminho de treinamento, mas de muita transformação. Que depois a gente vai pegando a prática e vai conseguindo olhar de uma maneira mais fácil. Sim, obrigada, exato. E também é legal, só fazendo, me veio aqui agora de falar, só o fato de nós olharmos, né, registrarmos e anotarmos aquilo que não está legal, já está acontecendo uma liberação ali. Perfeito. Já está acontecendo, né, um movimento de soltar. Então, realmente, essa sugestão ela é bem, bem especial. Façam, meninas, façam. Vocês que estão... Meninas e meninos, né? Diário. Façam o seu diário de bordo aí, para você ir liberando, né, esses movimentos aí, que já não são mais necessários na sua vida, porque se chegou para você olhar, é porque você já aprendeu o que tinha que aprender, só precisa soltar, né? Exatamente. Então, amada, ó, um beijo para você, muito, muito, muito obrigada mais uma vez, desejo sucesso nesse evento aí na Casa Mágica, né? Que a gente possa se encontrar lá. E mês que vem, queridas, tem mais encontro com Maia aqui no nosso perfil. Agora as lives sempre no YouTube, então permaneçam, continuem aqui com a gente. Um beijo para todas, todos. Maia, um beijão, querida. Ótima semana. Até mais para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.